A Saga do Lanterna Verde, volume 1, quadrinho publicado aqui no Brasil pela editora Panini. Ele é escrito pelo Geoff Johns, que é um cara que teve uma fase muito longa na Sociedade da Justiça da América, no Flash, fez também o Superman Brainiac, que são todos quadrinhos excelentes, e é desenhado pelo Ethan Van Sciver, ou Sciver, ou Sciver, não sei como se pronuncia o nome dele, eu sempre vejo as pessoas falando o nome dele de jeitos diferentes, mas o Ethan Van Sciver ele fez quadrinhos como Flash junto com o Geoff Johns e teve também uma participação nos X-Men do Grant Morrison. E esse quadrinho reúne as edições Green Lantern Secret Files 1 e Green Lantern Rebirth 1 a 5, né, o Lanterna Verde Renascimento. Esse quadrinho já foi publicado aqui no Brasil algumas vezes, né? Em 2005 ele foi publicado em uma minissérie em 3 partes, em revistas grampeadas mesmo, mensais. Em 2007 teve um encadernado de capa cartão e em 2020 teve uma edição em capa dura. Agora em 2025 a gente tem então ele voltando nesse formato saga. E antes de falar da história do quadrinho em si, eu quero dar a minha opinião sobre a escolha da Panini de ter lançado esse quadrinho nesse formato saga. Pessoalmente, eu achei muito errado, eu achei um tiro no pé, mas, assim, quem sou eu para falar alguma coisa, né? Provavelmente isso vai vender que nem água, é uma fase muito celebrada do Lanterna Verde, que muitas pessoas queriam ler, e eu também comprei por ter interesse na história e com certeza vou fazer a coleção, mas eu tenho alguns motivos para ter achado esse tipo de publicação errado. O primeiro deles é que esse quadrinho já saiu no Brasil várias vezes, né? Ele já foi publicado inteiro em mensais, tanto nas mensais do próprio Lanterna Verde como nas mensais da Liga da Justiça na época, já foi publicado em capa cartão, já foi publicado todo em capa dura daquelas DC Deluxe, né? E eu acho que o próximo passo para esse quadrinho seria ele sair em formato ônibus, né? Porque nos Estados Unidos toda essa fase do Lanterna Verde do Geoff Johns foi publicada em 3 ônibus gigantes, a coisa mais linda do mundo. Eu tinha certeza que ia sair desse jeito, eu apostaria dinheiro nisso, na verdade, mas não foi o que aconteceu, e eu queria que tivesse saído em formato ônibus, principalmente porque é uma fase muito longa, né? Saíram 3 ônibus de mais de 1000 páginas, então nesse formato saga aqui, pode facilmente passar de 30 edições, que com certeza no final vai ficar muito mais caro do que se tivesse saído em 3 ônibus. Mas também tem o ponto que eu não posso deixar de falar, que é muito mais acessível, né? Pelo que eu sei, vai ser uma publicação bimestral, então você vai gastar aí R$ 45,90 a cada 2 meses para ler um pedaço da história, o que é muito bom, é muito mais acessível. Hoje em dia que os quadrinhos têm preços absurdos, 40 e poucos reais é um dos mais baratos que a gente consegue encontrar em bancas, ainda mais que dá para pegar em promoções da Amazon ou no próprio site da Panini, na Comic Boom e tal. Então, pelo custo-benefício de ter um quadrinho mais barato, eu acho bom, mas a longo prazo eu acho que seria melhor ter saído nos 3 ônibus. O segundo motivo que eu tenho para ter achado isso errado é que o formato saga no começo, né, era para publicar quadrinhos mais clássicos dos anos 70, 80 e 90, como o Superman do John Byrne, como os X-Men do Claremont, como a saga do Clone, Demolidor da Inocente, por aí vai. Mas mais recentemente a Panini começou com isso, que eu já achava um pouco errado, de publicar histórias mais recentes no formato saga, né? Quando a Liga da Justiça do Morrison acabou, que eu já achei meio errado ter publicado em formato saga, começou a saga da Liga da Justiça do Brad Meltzer, agora já tá com um outro escritor mais avançado ainda, e eu achei estranho isso, porque no começo era realmente para republicar quadrinhos clássicos que, se fosse publicado de outro jeito aqui no Brasil, provavelmente não venderia. E eu acho que todos esses quadrinhos venderiam de qualquer jeito se tivesse sido publicado de outra maneira, né? Claro, não trabalho na Panini, não sou especialista em mercado de quadrinho nem nada assim. Tudo isso que eu tô falando é a minha opinião. E o principal disso, de achar estranho um quadrinho atual ser publicado nesse formato saga, é a questão dos desenhos, porque esses quadrinhos mais atuais, num geral, eles são desenhados e coloridos digitalmente, né, no computador, e isso faz com que as cores aqui nesse papel offset
fiquem muito mais escuras do que deveria ser, né? Quando saiu em papel couché mais brilhante, você conseguia ver mais detalhes do desenho e tudo mais, mas aqui isso perde um pouco justamente pelo papel usado. Eu ficaria muito mais feliz se saísse nesse mesmo formato Saga, só que com um outro tipo de papel, por exemplo. Ou mesmo que não fosse no formato Saga, isso poderia ter saído no formato que sai Spawn, por exemplo, né, que é um encadernado capa cartão, só que com papel de muito mais qualidade para as cores mais atuais, que eu acho que ia engrandecer mais a leitura mesmo, porque nesse papel você perde alguns detalhes do desenho, das cores. Outra coisa que eu achei muito errada, mas nessa primeira edição em si, que eu achei até um certo desrespeito com o leitor, é que esse primeiro volume, como eu disse, reúne as edições 1 a 5 do Lanterna Verde Renascimento, sendo que esse arco, né, do Renascimento acaba na edição 6. Então a Panini poderia ter publicado uma ediçãozinha a mais aqui para ter o arco completo, mas não, ela vai deixar uma edição para a próxima edição e assim forçar o leitor a sempre comprar mais, né? Eu achei isso bem ruim. Seria só mais 22 páginas, 24 páginas, não ia fazer tanta diferença assim. Mas enfim, como eu disse, tudo isso é só a minha opinião. E depois de ter falado tudo isso, vocês podem até pensar que eu não gostei do quadrinho, mas eu gostei bastante sim. Como eu disse, eu vou fazer a coleção, mas era só alguns pontos dessa edição e da publicação da Panini que eu queria comentar aqui. Mas agora sim, vamos falar da história do quadrinho. E ela começa numa fase em que os Lanternas Verdes estavam muito diferentes do que a gente conhece hoje em dia, então eu vou precisar dar uma contextualizada aqui. E também não liguem se eu ficar olhando para baixo, porque é muita informação que eu anotei, eu não ia conseguir lembrar de cabeça, vou ter que ler algumas coisas. Mas existe uma história muito famosa que eu nunca li, chamada Crepúsculo Esmeralda, que saiu em 1994, e você já deve ter visto essa capa que está aparecendo aqui no vídeo. E nessa história, o Hal Jordan surta porque a cidade dele, que é Coast City, foi destruída, e isso lá atrás, durante a morte do Superman. E os poderes do Lanterna Verde, ele vem da força de vontade da pessoa, do herói, e de praticamente não ter medo de nada. Mas existe um vilão do Lanterna Verde que é meio que o contrário disso, que é o vilão chamado Parallax, que ele é meio que a personificação do medo. E quando o Hal Jordan surta, ele meio que fica suscetível ao medo e acaba sendo possuído pelo Parallax. E aí ele se torna um vilão, né? O Hal Jordan ficou um vilão por algum tempo. Inclusive ele é o vilão principal da saga Zero Hora, que também saiu em 1994. E um pouco mais pra frente, em 1996, em uma história chamada A Noite Final, o Hal Jordan tem um momento de redenção ali, ele ainda era o vilão junto com o Parallax no corpo, mas no momento de redenção ele se sacrifica para salvar o mundo. E nisso do Hal Jordan morrer, um tempo depois, ainda em 1999, na saga Dia do Julgamento, ele vira o espírito da vingança chamado Espectro, né, que é um dos personagens mais poderosos do universo DC. Então, isso em 1999, e esse quadrinho aqui é de 2004. E nesse quadrinho, no começo dele, ele ainda é o Espectro. Então ele ficou um bom tempo, tanto primeiro sendo vilão e depois como Espectro, né? Ele ficou aí ele ficou 10 anos praticamente sem ser realmente o Lanterna Verde. Então chega nesse quadrinho aqui, que aqui sim a gente vai ver o renascimento, né? Como o próprio nome já diz, o Hal Jordan vai voltar a ser o Lanterna Verde. Inclusive aqui na capa a gente vê ele ainda como o Espectro. E no começo dessa história, né, como eu disse, a gente vê o Hal Jordan como Espectro e parece que ele não consegue controlar muito as coisas que estão acontecendo. Parece que o Hal Jordan e o Espectro são duas personalidades completamente diferentes. Às vezes o Espectro toma alguma atitude que o Hal Jordan não queria tomar e a gente vê meio que os dois brigando dentro dele mesmo, assim, é muito interessante isso e ver a diferença de personalidade dos dois personagens. E dentro do quadrinho também tem algumas coisas esquisitas acontecendo, como parte de Coast City ter sido reconstruída do nada, né? Porque como eu disse antes, durante a morte do Superman, Coast City foi destruída, e justamente a parte que é reconstruída é a área em que o Hal Jordan morava, né? Quando ele ainda estava vivo e não tinha sido possuído pelo Parallax.
E também alguns heróis estão começando a surtar do nada, né? Acontece isso com o Guy Gardner, se não me engano. Eu sempre confundo ele com o Kyle Rayner. Não, mas é o Guy Gardner. O Batman tem uma hora que tem meio que um surto, assim, mas passa rápido. Então tem essas coisas esquisitas acontecendo. E o Lanterna Verde, Kyle Rayner, volta pra Terra falando que o Parallax vai voltar. E quando o Hal Jordan morreu, todo mundo achou que o Parallax tinha morrido junto, né? Mas não foi isso que aconteceu. Tanto o Hal como o Parallax estão dentro do espectro. Então, e é por isso também que tem algumas horas que eles tomam umas atitudes que chega a parecer até de vilão, eles chegam a quase matar algumas pessoas. E é por isso, né? Porque o Parallax ainda tá vivo dentro deles, e o Hal Jordan então vai ter que se separar dos dois, tanto do Parallax como do espectro, para renascer como o Lanterna Verde de novo. E é claro que a gente sabe que isso vai acontecer, né? O Hal Jordan vai renascer como o Lanterna Verde, tem até aqui atrás ele já como Lanterna Verde, porque afinal essa é a saga do Lanterna Verde, e o Lanterna Verde Hal Jordan, então não teria como ele ficar sendo o espectro ou o Parallax. Então, ainda mais com o nome Renascimento, a gente sabe que isso vai acontecer, mas eu não vou falar muito mais da história para não entregar mais coisas do que eu já entreguei aqui. Mas é um quadrinho muito bom, muito divertido, muito gostoso de ler. Eu mesmo, pessoalmente, não sou um fã do Lanterna Verde, mas eu sou um fã do Geoff Johns, então eu quero ler os principais trabalhos dele. Eu já li alguma coisa dessa fase dele, eu tenho algumas edições em capa dura. Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com Lanterna Verde foi na Guerra dos Anéis, que todo mundo fala que é muito bom, mas como foi meu primeiro contato com o personagem, eu fiquei um pouco confuso, não gostei tanto na época. Eu li, se não me engano, até o Agente Laranja, e até depois comprei algumas edições para trás, mas não lembro de muita coisa, isso faz alguns anos já. E lá em casa, na casa dos meus pais, eu ainda tenho para ler aquela edição grandona de umas 600 páginas do Dia Mais Claro, né? Inclusive eu tô pensando como é que eu vou fazer essa coleção, se eu vou realmente comprar todas, se eu vou pegar só as partes que eu não tenho, alguma coisa assim. Ainda tô pensando o que eu vou fazer, mas com certeza é uma história que eu quero muito ler, e acho que você também que é fã de super-herói vai gostar e deveria ler. É realmente um marco dos quadrinhos de super-herói dos anos 2000 e uma das melhores histórias que o Geoff Johns já escreveu. E agora falando dos desenhos do quadrinho, como eu disse antes, tem o problema do papel, das cores serem um pouco escuras e você perder alguns detalhes durante a leitura, mas o desenho em si é muito bonito. Eu gosto bastante da arte do Ethan Van Sciver, apesar de não ter lido tantas coisas assim que ele desenhou, do que eu li, eu sempre gostei bastante. É uma coisa bem padrão de super-herói, assim, não é nada ultra elaborado, mas é uma coisa que me agrada bastante, né? Um arroz com feijão bem feito, digamos assim. As cenas de ação também são muito boas, a narrativa é muito boa, mas eu tô doido de verdade para chegar na parte da fase em que o Ivan Reis assume como desenhista do Lanterna. Aí sim eu acho que a coisa vai subir muito de nível. Mas era isso que eu tinha para falar sobre esse primeiro volume da saga do Lanterna Verde. Como eu disse, não posso falar muito mais do que eu já falei, porque todo mundo sabe que o Hal Jordan vai renascer e a graça é realmente saber como isso vai acontecer. Mas para quem nunca leu nada do Lanterna Verde, acho que é muito bom, acho que é um ponto de partida muito bom, né? Ainda mais sabendo das coisas que eu falei aqui, é bom dar essa contextualizada, mas mesmo assim eu acho que você vai começar ainda um pouco perdido na leitura, mesmo sabendo dessas coisas. Como eu disse, as outras histórias que eu citei, eu também não li nenhuma delas, foi tudo coisa que eu pesquisei, mas já me ajudou bastante na leitura e dá para entender tranquilamente, dá para começar a ler o personagem a partir daqui, e eu acho que vale muito a pena. Então comente aí se você já leu essa edição do Lanterna Verde, se você tem a coleção em capa dura, se você leu nas mensais, o que você acha dessa série, deixa aí a sua opinião nos comentários, diga também o que você achou desse vídeo, e se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal, de compartilhar, de comentar, de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo que apareça por aqui. E caso você tenha se interessado pela saga do Lanterna Verde, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter um link de compra para ele na Amazon, e comprando por meio desse link você ajuda demais o canal com uma pequena comissão e não muda nada para você, mas me ajuda muito. Mas era isso que eu tinha para falar hoje, muito obrigado por assistir e um abraço.